igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Provérbios. Vamos abrir Provérbios. Provérbios 31, versículo 25. Eu vou estar lendo, diz assim: a força e a glória são os seus vestidos, e início do dia futuro. Glória a Deus. Provérbios, ele nos ensina os valores das mulheres. E as mulheres, ela representa a noiva de Cristo, ou seja, a igreja. Não se refere somente às mulheres, mas todos aqueles que fazem parte, né, da noiva de Cristo. E no capítulo número 1, no versículo número 1 de 31 de Provérbios, diz assim: as palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe, como filho meu, e como, ó, filho do meu ventre, e como, ó, filho das minhas promessas. Não dei às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Ali Lemuel estava sendo orientado e ensinado pela sua mãe a escolher uma esposa, né, que não o destruísse. E no versículo 25, só para a gente entender, a igreja, ela tem que ser aquela serva, né? Aquela serva com força, revestida de força, revestida de glória. Então Lemuel, ele tinha que escolher uma mulher que fosse uma mulher sábia, uma mulher cheia de força, uma mulher cheia de glória. E quem tem essa glória é o próprio Deus. Então toda mulher, toda igreja, toda noiva de Cristo, ela tem que ser revestida de força e de glória. Aleluia. Para quê? Para que o seu futuro ela possa rir, ela não possa ser ansiosa, não possa ser preocupada. Então esse versículo, ele nos ensina a buscar a força de Deus a cada dia, a cada manhã, a buscar a glória do Senhor, que também representa a honra de Deus. E assim que nós somos revestidos, vestidos da glória e da honra de Deus, a força de Deus, nós não nos preocupamos com o que há de comer, de vestir, de viver. Por quê? Porque nós vamos estar completamente direcionado, ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Então essa campanha, ela foi direcionada ao nosso pastor, a noiva de Cristo, a noiva do Senhor, para que a gente possa ser revestido, para que a gente possa ser vestidos pelo Senhor, da sua grandeza, da sua potência, da sua força, da sua autoridade, para que não venhamos ficar preocupados com a nossa casa, com a nossa família, mas não, tendo a certeza que nós estamos aqui orando, intercedendo, clamando ao Senhor, e que no tempo oportuno de Deus, Ele vai fazer. Ele vai entrar com cura, com salvação e com libertação. E isso não pode deixar o nosso dia a dia ficar aflito, porque todo aquele que confia no Senhor, ele está dizendo: Senhor, ainda não é o tempo, mas eu sei que vai chegar o tempo. Então a igreja, ela tem que ser revestida de força e glória. Para quê? Para honrar e glorificar o nome do Senhor. Se nós venhamos para cá, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, falamos coisas lindas e maravilhosas, mas chegamos na nossa casa, mostramos uma noiva completamente diferente para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Que tipo de noiva nós estamos sendo? Que tipo de igreja nós estamos mostrando diante da sociedade? Daqueles que ainda não processam a mesma fé, daqueles que não andam com o mesmo Deus que nós andamos. Que tipo de mulher, de noiva, de igreja que nós estamos representando na terra? É essa noiva aqui que o Senhor quer que a gente mostre, cheia de força, cheia de honra, cheia de autoridade, cheia de confiança no nosso futuro, rindo não é mostrando os nossos dentes, mas sabendo que uma hora certa o Senhor vai fazer. Não precisamos ficar questionando para os nossos irmãos ou família ou parentela, mas tendo a força, tendo
vigor, tendo a ousadia de falar, não, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Por que naquela época, na igreja primícia, na igreja dos primórdios, as mulheres elas eram reconhecidas como as mulheres de oração? Elas vinham com aquele cocão, vinham com aquela vestimenta, né? E todo mundo tinha medo quando chegava uma mulher dessa perto de você, porque se você tivesse pecado, o Senhor usava aquelas mulheres para revelar o seu pecado, não para expor o seu pecado, mas que você se consertasse diante de Deus, para Ele continuar te abençoando e te purificando diante da sociedade. Mas hoje nós não temos mais essas mulheres. Hoje nós não temos mais os homens de oração, de fé, de ousadia. Hoje em dia o crente ele virou um crente de chacota, que não paga, que eles compram, mas não pagam, mas que ficam reclamando diante da sociedade. Um povo que não confia mais no Senhor. E o Senhor ele nos chama a atenção para que venhamos ser uma igreja, uma noiva, com força e com ousadia. Eu lembro muito bem que quando meu filho foi embora, Deus ele foi me mostrando em certas situações, e teve um filme brasileiro que o nome acho que era Júnior, e esse filme ele estava indo embora. O único filho daquela mulher estava indo embora, e o título quer dizer Júnior, né? Que o Júnior estava indo embora. E ali eu na hora o Espírito Santo falou: o seu Júnior vai embora. O seu Júnior está indo embora e você não vai poder chorar. E o Senhor me deu a visão dele indo embora sozinho. E quando ele foi, né, todo mundo ficou esperando eu chorar. E eu falei: não, o Senhor falou comigo que ele ia embora. Eu fiquei triste, né? Fiquei chorosa, mas eu confiei no que o Senhor me mostrou. Então, como que a gente não vai chorar? Como que a gente vai ver as circunstâncias, as coisas acontecer do nosso lado, mas nós vamos ter confiança no Senhor quando nós pararmos para ouvir o que Ele está falando? Porque as circunstâncias, a perseguição, o choro, muitas situações vai acontecer, mas a força também vai estar conosco, a glória também vai estar conosco, a paz que excede todo entendimento tem que estar conosco. E todas as circunstâncias que acontecem para nos confiarmos mais no Senhor e mudar os nossos pensamentos. Então essa palavra que eu deixo para mim e para você hoje: devemos ser a noiva de Cristo, cheia de força, de glória, de autoridade. Não importa o que vier bater na nossa vida, se é área financeira, material, espiritual, todas as áreas do Senhor Ele tem um controle, um domínio, para que nós possamos rir no futuro e falar: meu Deus, o Senhor estava conosco naquele momento difícil, mas mesmo assim nós fomos lá naquela campanha, naquela oração, naquele horário, Senhor, eu estava cansado, mas o Senhor estava conosco. E por isso que nós estamos lá, nos revestindo de glória, nos revestindo do Teu poder, Senhor, porque a noiva precisa. Nós precisamos desse momento. Nós não venhamos aqui pelo Senhor, nós viemos aqui porque nós precisamos do Senhor, não porque Ele precisa da igreja cheia, não porque Ele precisa do povo dele, mas porque nós precisamos desse poder, nós precisamos ser revestidos dessa glória, nós precisamos da honra do Senhor na nossa vida, e nós temos esse privilégio de buscar Ele toda manhã. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.